O reino de Deus. Continuação, quero falar hoje sobre o vale dos ossos secos, texto tão conhecido do profeta Ezequiel, que é muito usado para falar do mover de Deus sobre as igrejas de renovação e tudo, mas o que realmente o profeta quis dizer, o que Deus quis falar na sua palavra através do profeta Ezequiel, a que se refere o vale de ossos secos. Então vamos lendo e comentando. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então foi um arrebatamento do Senhor sobre Ezequiel, que ele viu esse vale. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então, ossos secos fala de morte, né? Ali aqueles, talvez milhares e milhares de mortos naquele vale. Então Deus perguntou para o profeta: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? E eu respondi: Senhor, tu o sabes. Quer dizer, o profeta teve muita sabedoria ao responder para Deus, né? Talvez alguns de nós dizem, claro, né? Naquela empáfia que muitas vezes nós adotamos, mas o profeta falou que Deus é que sabe. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então a primeira palavra de Deus para o profeta profetizar. Aliás, não se sai profetizando sem Deus ter falado para profetizar. Isso está muito comum nos nossos dias. Pessoas têm saído profetizando coisas que Deus não falou. Então essas pessoas têm falado com muita soberba, como está escrito em Deuteronômio. E aí no versículo 5, o profeta profetiza, como Deus mandou, né? Então vamos ver o que ele diz. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então Deus põe as palavras dele na boca do profeta e ele vai e profetiza para os ossos secos, que é uma coisa muito inusitada, né? Então Deus fala isso com o profeta e versículo 7 ele diz: então profetizei como me havia sido ordenado. Quer dizer, o profeta só pode profetizar como Deus ordenou. A gente não pode nem aumentar nem tirar coisas da palavra profética do Senhor. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes e elas se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse. Então ele profetizou e houve aquele reboliço dos ossos formando aqueles esqueletos, né? Olhei e Deus disse para o profeta, versículo 9: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos ao espírito e sopre sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, o espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então o profeta fez exatamente como Deus mandou, e aqueles ossos que tinham sido esqueletos e corpos sem espírito agora viveram e eram muita gente, um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem,
Aí vem a explicação de quem são aqueles mortos que tornaram a viver. Aqui tem uma ressurreição e tem ainda uma restauração junto. E o que ele diz? Versículo 11. Então ele me diz: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Então não é a igreja, é a casa de Israel. A gente não pode espiritualizar a profecia. Aqui ele está falando que é a casa de Israel, com muita clareza. Não é a igreja. Não dá para você fazer uma migração da profecia. Aí ele diz mais: eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos toda a nossa esperança, fomos exterminados. Então tem aqui uma fala, né, de Israel, de uma desesperança, né, e de uma sequidão. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a sepultura de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Então, tem aqui, como eu disse, uma ressurreição, mas também tem uma restauração de volta à terra de Israel, como Deus tinha prometido a Abraão. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir a sepultura de vocês e quando abrir, eles vão saber que Ele é o Senhor, quando Ele abrir a sepultura, né, de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Deus fala com eles. Porém, em vocês o meu espírito e vocês viverão. Então tem aqui uma ressurreição também espiritual. Eu os estabelecerei na sua própria terra. Então fala de uma terra, né? Não na terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem. Aí continua, a profecia não parou aí, né? Tem mais da profecia. Então ele diz: filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreva nele o seguinte: de Judá e dos filhos de Israel, seus companheiros. Porque Judá era as tribos junto com Benjamim, ficaram ao sul, e Israel ficou ao norte quando a divisão. Então ele pega um pedaço de madeira e depois pega outro pedaço e escreva nele: de José, pedaço de madeira, de Efraim, de toda a casa de Israel, seus companheiros, porque Efraim e Manassés, filhos de José, formaram as tribos do norte, que se separaram lá naquela confusão depois de Roboão, que não teve sabedoria, e eles nunca mais foram uma só nação, desde a separação. Então ele diz: junte os pedaços de madeira um ao outro, faça deles um só pedaço, para que se torne apenas um na sua mão. Então Deus, nessa restauração, ressurreição de Israel, vai ser um povo só, com todas as tribos. Quando os filhos do seu povo perguntarem: você não vai nos explicar o que significa isso? Responda: assim diz o Senhor Deus, eis que eu pegarei o pedaço de madeira de José que está na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que você escreveu devem ficar na sua mão para que o povo os veja. Então era uma profecia visual, né? Então diga-lhes, versículo 21, aí tem, creio que a conclusão da profecia, talvez a melhor parte. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu tirarei os filhos de Israel do meio das nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lugares ao redor, e os levarei para sua própria terra. Né? Não Deus está fazendo isso nos nossos dias, mas Ele vai fazer quando da ressurreição do vale dos ossos secos, quando da conversão de Israel, como Paulo profetiza em Romanos capítulo 11.
E aí ele continua: farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Opa, ao reino aí, ao reinado aí. E quem será esse rei? Nunca mais serão duas nações, nunca mais se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. A gente sabe que Israel hoje tem muita abominação, muita transgressão, que não está servindo o Senhor, que não é um só povo, que Deus ainda não fez isso, porque isso é uma obra dos últimos dias. E aí ele diz: eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Como Deus, desde quando chamou Abraão e chamou esse povo para ser povo dele. E eles vão voltar a ser um povo de Deus, ou do povo de Deus, né? O meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles serão um só pastor. Todos eles terão um só pastor. O pastor será Jesus Cristo, filho de Davi, né? Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Então, de novo, ele fala da terra. Então, Israel vai habitar na terra, Jesus vai voltar em Jerusalém e vai reinar durante o milênio a partir de Jerusalém e sobre também a nação de Israel. E Davi, meu servo, será príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Então, uma aliança que foi feita com Abraão vai ser renovada com o povo de Israel e vai durar esses 1000 anos, né? Eu os estabelecerei, os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Claro, o santuário do Senhor é onde o Senhor está presente, né? Como na figura de Ezequiel, lá no final do livro, fala daquele templo, e diz, quando ele termina o livro, ele diz: o Senhor está ali. Então Jesus vai estar ali em Jerusalém, e ali será o santuário do Senhor por esses 1000 anos, né? Com a presença gloriosa do Senhor e com a presença dos seus servos que vão ver sua face e vão adorá-lo face a face, com a presença daqueles que foram ressuscitados, glorificados, e com a presença de toda a nação de Israel que terá se convertido em massa ao Senhor. Essa é a promessa de Deus, essa é a profecia do Senhor, que começa com a restauração e a ressurreição do Vale dos Ossos Secos. A nação de Israel vai experimentar esse avivamento nos últimos dias, que bate com o que o profeta Zacarias também falou, né, que eles vão chorar amargamente como quem chora pelo unigênito. Eles vão reconhecer que Jesus é o verdadeiro Messias e eles vão se voltar para ele. Ali teremos a reunião de Judá e Israel como um só povo. Além disso, terá todo o povo de Deus, toda a igreja de todas as tribos, línguas, raças e nações reunidas ali para adorar o Messias em Jerusalém. E nós estaremos juntos com ele, né? Porque ele nos chamou, ele nos salvou, e ele escreveu o nosso nome no seu livro da vida, e junto com o seu povo vamos restaurar essa terra, né? Vamos reinar com ele nessa terra, nesse milênio de paz, né? Para que todas as nações tenham oportunidade de se voltar e ver o Messias em Israel. Que o Senhor te dê entendimento em todas as coisas, né? Que você
que a gente espalhe essas verdades da palavra de Deus. Eu estou empolgado com esse tema do reino de Deus na terra, o reino mediador de Deus na terra, até o final do milênio, quando ele entrega esse reino ao Deus, e aí entramos no estado de eternidade. Então, como nosso Deus diz, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reinas sobre todas as coisas estão debaixo do teu reinado, e o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Eu te louvo, Senhor, não há outro como o Senhor. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza, o meu redentor, o meu lugar forte e o meu libertador. Que ele seja seu lugar forte, seu libertador, seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Fica na paz. Um grande abraço.